que é uma equação exponencial e como fazemos para resolvê-la? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento conteúdo das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. Equação exponencial é uma sentença matemática onde a incógnita encontra-se no expoente, como nesses exemplos aqui. A elevado a x é igual a b, ou 5 elevado a x é igual a 125. Para resolvermos uma equação exponencial, ou seja, determinar o valor da sua incógnita, nós precisamos conhecer as propriedades das potências. Quando nós temos um expoente negativo, o que a gente faz? A gente inverte a base e o expoente se torna positivo, como aqui. A elevado a menos x, a gente inverte e vai ficar 1 sobre a elevado a x positivo. Quando nós temos um expoente fracionário, como neste exemplo aqui, a elevado a m sobre n, a gente vai transformar isso numa raiz, onde o denominador vem para cá, para o índice, e o numerador fica no expoente. Então, o de cima desce e o de baixo sobe. Na multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes, como aqui. A elevado a x vezes a elevado a y. A gente conserva a base a e soma os expoentes x e y. Nós sabemos que a operação inversa da multiplicação é a divisão, e a inversa da adição é a subtração. Então, quando nós temos uma divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Quando nós temos uma potência de potência, como nesse caso aqui, a elevado a x, tudo isso elevado a y, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. E é importante lembrar a diferença entre esses dois. Aqui nós temos a elevado a x, e esse expoente y tem como base a elevado a x. E aqui, a elevado a x elevado a y. Quem é a base do expoente y? É o x. Então, são coisas totalmente diferentes. No caso da potência de um produto, nós podemos separar em duas potências com o mesmo expoente, como aqui. A vezes b elevado a x. É a mesma coisa que a elevado a x vezes b elevado a x. É como se nós fizéssemos a distributiva desse x aqui. Usando a mesma linha de raciocínio, quando nós temos a potência de um quociente, a gente pode transformar num quociente de potências. Como assim? Por exemplo aqui, a sobre b elevado a x. A gente distribui o x e vai ter a elevado a x sobre b elevado a x. Vamos ver alguns exemplos da aplicação dessas propriedades? 2 elevado a menos 3, primeiro a gente inverte a base, por causa desse expoente negativo. Então vai ficar meio elevado ao cubo. E depois a gente faz a distributiva do 3. Então, 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Esse é o valor final. Nesse caso do expoente fracionário, o que nós vamos ter? Uma raiz, aqui dentro vai a base. Agora, o numerador vem para o expoente, e o denominador vem para o radical. Então, o índice 3, o expoente 2. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Então, a resposta final, nós temos a raiz cúbica de 25. Na multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, 3 elevado à quinta, que é igual a 243. Na divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. 3 elevado a 1, que é igual a 3. Numa potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, 7 elevado à sexta, que vai dar 117.649. Na potência de um produto, nós podemos fazer o produto de duas potências. Então, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que vai dar 9 vezes
25, que é igual a 225. Na potência de um quociente, nós podemos fazer o quociente de duas potências. Então ficaria 3 ao cubo sobre 4 ao cubo. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. Para reduzir a base, nós devemos fatorar o valor e em seguida trabalhar com os expoentes, como nesse exemplo aqui. 5 elevado a x é igual a 125. Então, fatora 125. Dá por 5 e por 5. Então, 125 é igual a 5 elevado ao cubo. Base 5 e base 5. A gente pode cancelar as bases. Então, x é igual a 3. A gente trabalha só com os expoentes. Quando não for possível utilizarmos esse método, porque não chegaremos na mesma base, a gente usa a definição de logaritmo, que é essa aqui. E depois, com o auxílio de uma tabela de valores ou de uma calculadora, a gente consegue fazer o cálculo. Como nesse exemplo aqui, onde 10 e 3 não vai chegar na mesma base. Então a gente usa o logaritmo e depois com a calculadora ou a tabela a gente descobre o valor. Vamos ver alguns exemplos usando esses dois métodos? 5 elevado a x é igual a 3.125. O que nós temos que fazer aqui? Transformar na mesma base. Então a gente fatora. 3.125 dá para dividir por 5. Vai dar 625. Dividido por 5, 125. Dividido por 5 de novo, 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 elevado a x é igual a 3.125, que é o mesmo que 5 elevado a 5. Então, nós podemos cortar as bases e trabalhar com os expoentes. X é igual a 5. 2 elevado a x é igual a 9. Se nós fatorarmos o 9, vai dar por 3, que dá 3. Por 3 dá 1. 3 ao quadrado. Não conseguimos manter a mesma base. Então, o que a gente faz? Usa a propriedade logarítmica. Então, o log de 9 na base 2 é igual a x. Usando a calculadora, nós vamos ter x aproximadamente 3,17. 10 elevado a x ao quadrado menos 9 é igual a 1 sobre 1000. Bom, 10 elevado a x ao quadrado menos 9 a gente não consegue mexer. 10 elevado a x ao quadrado menos 9. Bom, 1000 é 10 ao cubo, só que nós temos uma fração. Para a gente inverter a base, o expoente fica negativo, então vai ficar 10 elevado a menos 3. Agora que temos as bases 10, podemos cortar. O que vai sobrar? X ao quadrado menos 9 é igual a menos 3. Passa esse menos 9 para lá. X ao quadrado é igual a menos 3 mais 9, que vai dar 6. Então, x ao quadrado é igual a 6. Passando o quadrado para o outro lado, nós teremos que x é igual a mais ou menos a raiz de 6. Viram nos exemplos que primeiro a gente precisa reduzir para uma única potência utilizando uma das propriedades, para em seguida escolher um desses dois métodos e chegar no valor final. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.